Pronto, gente, de volta para continuarmos aí os nossos estudos acerca dos direitos políticos. Direitos políticos. Estamos estudando o artigo 14 em seus diversos incisos, parágrafos, e agora vamos continuar aqui com o parágrafo 4º do artigo 14 da nossa Constituição Federal de 1988. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Uma inelegibilidade absoluta. Os inalistáveis e os analfabetos não podem ser eleitos no Brasil. Os analfabetos até que participam aí deste direito de sufrágio votando. Lhe é facultado votar, mas não pode ser votado, né? Os analfabetos, eles estão enquadrados nesta situação de poder votar, mas não podem ser votados, são inelegíveis. Também são inelegíveis aqueles que não podem ser alistados. Se o alistamento eleitoral é uma das condições de elegibilidade, conforme vimos na aula passada, então, logicamente, que os inalistáveis são também inelegíveis. E quem são os inalistáveis? Nos termos da disciplina constitucional, quem são esses inalistáveis que, juntamente com os analfabetos, não podem ser eleitos? São inelegíveis. Os inalistáveis são os estrangeiros e são os conscritos. Lembremos-nos que os conscritos são aqueles militares que se encontram ali cumprindo o serviço obrigatório. Então, militares, no cumprimento do serviço obrigatório, são inelegíveis por serem inalistáveis. Também os estrangeiros são inelegíveis por, da mesma forma, serem inalistáveis. Então, grave aí que são três o grupo de pessoas que são inelegíveis no Brasil, que não podem se candidatar aos cargos do Poder Legislativo ou do Poder Executivo. São três. Quem? Os conscritos, aqueles militares do serviço obrigatório, os estrangeiros e os analfabetos. Esses três grupos de pessoas são inelegíveis no Brasil. E desses inelegíveis, dois grupos são inalistáveis, e nós temos ainda também entre os inelegíveis o grupo dos analfabetos, que apesar de serem alistáveis, são inelegíveis. Os analfabetos, eles podem se alistar, eles podem votar, isso lhe é facultado, porém não podem ser eleitos. Então isso é que nos diz aqui o parágrafo 4º do artigo 14, e nós vamos para frente. Parágrafo 5º. O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser eleitos para o único período subsequente. Então, aqui está o parágrafo 5º da Constituição, dizendo que os chefes aí do Poder Executivo, nas três esferas, nas quatro esferas de governo, na federal, né, nos estados, no município, no Distrito Federal, eles podem sim ser reeleitos consecutivamente para mais um período. Ele pode sim até ser presidente, governador, prefeito, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 7, mas ali, ininterruptamente, apenas pode ser eleito para mais um mandato. O sujeito ganhou a eleição para governador do estado, 4 anos, e na sequência ali ele pode concorrer ao próximo mandato. Um terceiro é proibido. Inclusive nós temos decisão do STF, acho que lá do ano 2012, proibindo esse terceiro mandato para prefeitos, né, que estavam na prática aí no Brasil. O sujeito passava ali 2 mandatos sendo prefeito em um município, terminou, ele não poderia mais concorrer naquele município, concorria, se candidatava no município vizinho e se tornava ali um prefeito itinerante, né, um prefeito profissional, e o STF disse que esta prática é inconstitucional, foi vetada. Então, somente para o mandato consecutivo seguinte é que é permitida a reeleição. Isso é que nos diz aqui o parágrafo 5º, o parágrafo 5º do artigo 14 da nossa Constituição. E vamos para o 6º. Para concorrerem a outros cargos,
O presidente da República, os governadores de Estado, do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Então, sujeito ali é governador, ou é prefeito, ou é presidente da República e pretende se candidatar a um outro cargo, pretende na eleição seguinte ser senador, ou ser deputado federal, estadual, vereador, ele precisa, antes do pleito eleitoral, 6 meses antes, ele precisa se afastar do cargo, renuncia ao cargo 6 meses antes do pleito eleitoral, para poder se candidatar àquele outro cargo para o qual tem interesse. Então é assim que nos diz o parágrafo 6º, para concorrer a outros cargos, que não o cargo em que estão o presidente da República, os governadores de Estado, Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Para se candidatar ao mesmo cargo, se for o seguinte, se for o segundo, ele não precisa se afastar. Mas se for para concorrer a um outro cargo, precisa sair 6 meses antes do governo. Precisa renunciar 6 meses antes do pleito eleitoral. Encerramos por aqui este bloco e daqui a pouquinho estaremos de volta para continuarmos aí os nossos estudos acerca dos direitos políticos. Aguardo você.